Olá, olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala é Antônio do canal Orquídeas de Rondônia, um canal onde nós falamos sobre o cultivo de orquídeas de todas as espécies. Então você que está nos assistindo e tem alguma espécie de orquídea em casa e não sabe como enraizar ela, ter resultados como esses que estão sendo mostrados no vídeo, eu convido você para estar se inscrevendo aqui no nosso canal e estar fazendo parte, ativa os sininhos e as notificações e todas as semanas você será notificado com conteúdos novos e de graça. É só você clicar em inscrever-se que você já vai estar fazendo parte. E também para você que já cultiva orquídeas, porém quer obter resultados novos, quer fazer algumas técnicas novas aí no seu cultivo, também convido você para estar conhecendo o nosso canal e estar se inscrevendo. Venha fazer parte do nosso canal, você também. No nosso vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito polêmico na internet, onde pessoas falam que o prego mata orquídeas e já outras falam que não mata orquídeas, tá? Então nós vamos falar um pouco, hoje vai ser um vídeo um pouco explicativo e também eu vou mostrar para vocês que querem saber como utilizar o prego aí nas orquídeas. Então fique até o final desse vídeo, por gentileza. O vídeo é curto, não custa nada você assistir ele até o final para poder adquirir um pouco mais de sabedoria aí e aprender como cuidar das suas orquídeas e ter os devidos cuidados para não matar as suas plantas. Então, por gentileza, deixa o seu like nesse vídeo e também se inscreva no nosso canal. Então, bora lá para o nosso vídeo de hoje, que está muito bacana, merecedor do seu like. Pessoal, na internet hoje em dia existem muitas especulações falando que o prego mata orquídeas, porque na maioria dos casos, quando elas vão ser plantadas assim, ó, em madeiras como essa, a grande maioria das pessoas costumam pregar elas com o prego. Essa daqui foi colocada nessa madeira amarrada. Eu coloquei ela aqui, passei uma fita amarrando essa e essa. Quando as raízes dela saiu e grudou 100% igual está aqui, ó, agora, eu apenas retirei a fita que já estava podre. Porém, pessoas plantam com prego. Algumas, não são todas, tá? Mas bastante pessoas pregam elas assim na madeira utilizando prego mesmo, de ferro. E o que que acontece? Ela não mata orquídeas se você souber usar, tá? Porque o que que acontece? Raízes novas como essa daqui, ó, na ponta do meu dedo, essas brancas aqui, ó, são raízes, ó, essa daqui é uma raizinha nova, tá? Essa daqui com a pontinha verde e a metade branca é uma raiz nova. Essa daqui também é outra para você identificar. Caso você for utilizar o prego aí para poder plantar alguma madeira, alguma orquídea na madeira, o que que você vai fazer? Você vai tomar cuidado com essas raízes aqui, tá? Que são as raízes novas. Agora, raízes velhas como essas daqui, ó, que está na ponta do meu dedo, não tem problema você pregar o prego por cima delas para poder fixar as suas orquídeas, tá? Aqui é raiz morta já e não vai prejudicar a sua orquídea. Agora, igual a essas, você tem que tomar cuidado, ainda mais se a sua orquídea não tiver um enraizamento muito forte, tá? Então estou explicando para vocês poderem entender um pouco sobre raízes, para você quiser fazer um arranjo aí, igual o que eu tenho aqui em casa no pé de manga, e eu vou mostrar já já para vocês. Ela foi feita com o prego, esse prego grande aqui, tá? Normal. E o prego, pessoal, ele é rico em ferro, né? Porque ele é ferro. E plantas e outras orquídeas também precisam do ferro para poder se nutrir aí. Não quer dizer que você vai colocar o prego assim nas suas orquídeas. Tem vários canais aqui no YouTube que ensinam de forma correta, tá? Porque antigamente, quando eu comecei o meu cultivo de orquídeas, eu sempre usava prego, tá? Nas raízes dela. Eu enfiava o prego no vaso e também pregava elas com o prego assim. Hoje em dia eu amarro, porque depois para mim retirar o prego dá muito trabalho. E eu não gosto de deixar nada na madeira, eu gosto de deixar livre, ó. Igual está aqui, como se ela tivesse nascido 100% nessa madeira. Então o que que acontece? Deixa aqui nos comentários, por favor. Eu vou mostrar para vocês agora um arranjo que foi feito com pregos. Mas antes, por gentileza, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso. Você acha que o prego mata ou não mata orquídeas? Você acha que o prego pode ou não pode ser utilizado no cultivo de orquídeas? Deixa aqui nos comentários, por favor. Eu respondo todo mundo. E também, se você quiser deixar um comentário aí
sobre qual estado e a cidade que você mora, pode deixar. Caso você não queira comentar sobre o prego, deixa aí nos comentários qual estado e a cidade que você está nos assistindo. Agora eu vou mostrar um arranjo que está no pé de manga feito com pregos. Olhem só, pessoal, esse é o arranjo que foi feito com pregos, tá? De dendróbios. Tinha bastante, tinha muito. O que que acontece? Eu retirei algumas para mim poder plantar no vaso, para mim fazer arranjo no vaso. Fica muito lindo, tá? E mais para frente nós vamos fazer vídeo no canal sobre como fazer arranjo de dendróbio asnumum no vaso. Olhem só. Agora eu vou mostrar para vocês, ó. Prego aqui, tá? Prego lá no meio, não sei se dá para ver a cabecinha dele enfiada lá. Olhem só, mais pregos aqui, prego grande, prego pequeno, ó. Essa daqui é onde que tinha, olha aqui, mais prego, ó. Tá vendo? Todas elas foram plantadas com prego, ó. Mais prego aqui e olhem só o resultado. As folhas chega, brilha, tá? Elas só estão precisando de água porque aqui já está na época de seca, então não está mais chovendo. Olha só, a cor dessas folhas chega, brilha no sol. Vocês podem reparar, ó. Então o que que acontece? Ó, brotos fortes, raízes novas, pessoal. Olhem só. Deixa eu só focar aí para vocês, ó. Raízes fortes, bonita. Essas raízes brancas são raízes novas e essas daqui, ó, que estão um pouco verdinha, também são raízes novas. Essas daqui, ó, são raízes velhas, tá? Essa que está atrás, na frente do meu dedo aqui, é uma raiz velha. Então, pessoal, olha só. Aí está um arranjo de dendróbio. Olhem só a qualidade dessas folhas, todas fixadas com prego. Então deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre o prego nas orquídeas. Olha só, mais prego aqui e aqui. Então esse daí é o nosso arranjo de dendróbio asnumum no pé de manga, feito com pregos. Agora, para você que acha que isso tudo é papo furado e quer saber como utilizar o ferro nas suas orquídeas, olhem só, eu vou estar deixando aqui na tela uma matéria, tá? De uns estudiosos, onde foi feito pesquisas e isso mostra qual a importância do ferro nas orquídeas e plantas, porque orquídeas são plantas, tá? E isso mostra a importância do ferro nas plantas. Então eu vou deixar aqui na tela, você pode ler aí, ver qual a importância do ferro nas orquídeas. Então o prego contém ferro e nós podemos sim utilizar ela em plantas e orquídeas, e eu vou mostrar agora para você que quer saber como utilizar ele sem ser pregando igual foi mostrado agora no pé de manga. Então vamos lá. Olhem só, aqui eu tenho alguns pregos, tá? Enferrujados mesmo, não tem problema. E aqui eu tenho 1,5 litro de água. Antônio, quantos pregos para 1,5 litro de água? Pessoal, não precisa você colocar medida de prego não, tá? É só vocês pegar a quantidade de água. Ah, eu vou fazer com 2 litros. Pega 2 litros e coloca aí o tanto de prego que você quiser. Olhem só, eu vou colocar bastante aqui. Vou colocar eles aqui. E vou deixar ele de molho nessa água cerca de 24 horas. Para quê? Essa água, depois de 24 horas, ela vai ficar muito escura, porque vai sair toda a ferrugem do prego nessa água. Então o que que acontece? A água vai ficar muito rica em ferro e ela pode ser utilizada aí em plantas e orquídeas. Quem leu a matéria que estava aqui na tela viu a importância das nossas orquídeas serem adubadas com o ferro, sabe que não pode faltar. Para quem não leu, volta o vídeo um pouquinho e leia de novo para você poder fazer aí certinho na sua casa, tá? Olhem só, aqui vamos deixar 24 horas de molho. Depois que passar essas 24 horas de molho, essa nossa água com os pregos vai ficar com essa coloração aqui. Olhem só, vai ficar bem escura, tá? Aqui não tem 24 horas. Eu coloquei hoje cedo, assim que eu acordei, para me poder fazer esse vídeo, porque quando eu acordei eu vi que tinha muitas mensagens das pessoas me pedindo. Mas ela vai ficar mais escura ainda se você deixar 24 horas certinho, tá? Não tem segredo. 1 litro de água, 1,5 litro ou 2, ou a quantidade de água que você quiser. Coloca aí quantos pregos você quiser e deixa 24 horas de molho. Depois que passar essas 24 horas, vamos agora para o método de aplicação, tá? Você pode vir aqui, ó. Vou fazer essas duas que estão fraquinhas, pequenininhas, e ó. E vou aplicar no substrato, tá?
Pode colocar aí na sua rosa do deserto, pode colocar aí nos seus pés de cacto, na sua horta, nas suas orquídeas, nos seus pés de frutífera, não tem problema nenhum. Olha só, essa planta aqui, olha lá, saindo raízes novas. Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês, olha lá. Saindo raizinha nova, sinal de que a planta se adaptou aqui. E agora, com essa aplicação de ferro, ela vai ter um desenvolvimento muito melhor e mais forte. Antônio, posso colocar no borrifador e aplicar nas orquídeas? Se você fizer isso, é perigoso entupir o seu borrifador. Mas, se você coar com um pano, porque ele vai deixar bem fininho, você pode sim colocar aí no seu borrifador e fazer a aplicação nas suas orquídeas. Pode aplicar nas folhas por cima e por debaixo, tá? Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui, só que não está com a água de prego. Aqui está com vitamina B1, que é para mim enraizar as orquídeas que eu estava fazendo a aplicação. Mas você pode vir aqui, ó, borrifar por todas as suas plantas, nas folhas, não tem problema nenhum, tá? Não vai matar a sua planta, não vai prejudicar ela, mas é claro que você não pode fazer esse processo todos os dias. Esse processo da aplicação da água com o ferro, você pode fazer ele aí uma vez por semana, que já é o suficiente, tá? Então, pessoal, essas foram as nossas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que ficaram até o final aqui do nosso vídeo. Por gentileza, antes de você sair, deixe um comentário sobre a sua opinião. Também deixe o seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito, clique em inscrever-se e venha fazer parte do nosso canal. Muito obrigado a todos que fazem parte aqui do nosso canal. Fiquem com Deus, um grande abraço e tenham todos um ótimo começo de semana.